Então, deixa eu começar a gravar. Então, vamos lá, terceiros anos. Vocês têm acesso ao Moodle, né? Eu vou só dividir a nossa tela aqui rapidão. Vou apresentar minha tela para vocês darem uma olhadinha no que eu quero mostrar. Apareceu aí? Já apareceu, né? O que eu quero mostrar? Se a gente entrar em História terceiro A aqui, vocês vão poder ver desse lado aqui, ó, o que a gente vai trabalhar. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o período entre guerras, Brasil do século XX, Era Vargas. Além disso, a gente vai trabalhar uma revisão, beleza? A gente vai começar uma revisão após essa correção da lista de vocês, e a gente vai falar sobre a sociedade industrial, economia, política e ideologias. Né? Então, dentro disso, a gente vai ver a Revolução Industrial e o Imperialismo, ideologias e repúblicas. Porque sem saber esse conteúdo, a gente não entende muito bem como que explode a Primeira Guerra Mundial, como que explode a Segunda Guerra Mundial, o que está acontecendo na cabeça das pessoas, né? Então, a gente vai dar uma olhada nisso para compreender melhor e, na boa, vai permitir que a gente consiga compreender um pouco do momento que a gente está passando aqui nesse momento, né? Porque a gente está vendo a imersão, né? Está surgindo, submergindo ideologias de direita que buscam fazer um paralelo com o que aconteceu no passado, buscando os inimigos. Ah, o inimigo está aqui, o inimigo está ali, o inimigo é esse, aquele, e dando assim uma sensação de grupo, né? Fortalecendo a sensação de grupo que faz com que esse grupo em particular considere os outros seus inimigos, né? Então a gente vai dar uma estudada nisso para compreender, por exemplo, a ascensão do fascismo italiano, para compreender, por exemplo, a ascensão do nazismo, para a gente compreender a ascensão do fascismo japonês. Tá joia? Pô, uma pena que a gente está com essa batida aí, mas está o dia inteiro assim. Então tá, pessoal, quem daqui, das 17 pessoas que estão online, fez a lista de exercícios? Vou fechar aqui, tá, Anis? Beleza, vocês entregaram na própria plataforma do Moodle? Sim, né? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, quem está com a lista aí fácil, abre ela no Word e vamos ver essas questões aí, beleza? Alguém pode ler a primeira questão? Ler em voz alta? Valendo um bis, quem pode ler em voz alta a primeira questão? Eu posso. Maravilha. Quem é? Mas eu quero um bis, não. É o Pedro. Pedro Henrique Rocha, terceiro A. Ah, beleza. Vamos lá, depois a gente vai... As participações vão estar valendo nota, hein, pessoal? Vamos lá. Pedro. Temos fragmentos de texto, acima com referência, Júlio Ito, relativos à história mundial contemporânea e aspectos linguísticos do texto. Beleza. Aí eu quero que você dê uma olhada no texto anterior. Primeiro a gente vai ver a banca, né? Era o CESP na época. Qual que é o ano? 2014. 2014 para a UNB, beleza? É o vestibular da UNB. Então vamos lá. Vamos dar uma lida nesse texto? Este ano celebra-se o centenário De uma conflagração de dimensões continentais. Também se cumpre o. Como é que fala? 25º. 25. 20,
aniversário de explosão do Império Soviético. Os acontecimentos de 1914 e 1989 condicionaram o século XX. Os primeiros 13 anos do século passado podem ser considerados um prolongamento do século XXI. 19. Não, não, 19. A década, a década posterior a 1990 se confunde com o início do século. Agora 21. Agora sim, 21. Sim. O período entre 1914 e 1959 se identifica com o surgimento dos totalitarismos, o enfrentamento militar entre as grandes potências e o fim da hegemonia europeia. Isso, hegemonia É assim, europeia. Isso, hegemonia. Beleza, pessoal. Obrigado, Pedro. quero ouvir. Rubens? Isso. Beleza, Rubens. Então, vamos lá. Tendo o fragmento do texto acima como referência, julgue o item relativos à história mundial contemporânea e aspectos linguísticos do texto. Então, tá. A primeira coisa que a gente vai ver, pessoal, é que ele fala assim: este ano celebra-se o centenário de uma conflagração de dimensões continentais. Quando ele fala 1914, e a gente sabe que é 100 anos até 2014, de 1914 para 2014 são 100 anos, essa conflagração de dimensões continentais é qual guerra? Qual guerra que ela deve ser? A Guerra Fria? É a Primeira Guerra, isso, Primeira Guerra Mundial. Ou então a Primeira Grande Guerra, né? É a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra. Beleza? E aí o que acontece? Ele observa o seguinte: os acontecimentos de 1914, ou seja, a Primeira Grande Guerra Mundial, e 1989, o que aconteceu em 1989? Em 1989, a gente tem o fim da União Soviética, beleza? Isso, exatamente, o RSS, está aqui. E também, em 2014, é o 25º aniversário da implosão do Império Soviético, ou seja, o fim da União Soviética, beleza? Então, a gente está com dois grandes eventos, dois importantíssimos eventos, no século XX, marcando o século XX. Um é a Primeira Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, e o segundo é a implosão da União Soviética, é o fim da União Soviética, tá legal? Então, beleza, tem esses 2 anos e esses dois eventos. E o que ele diz aqui? Os primeiros 13 anos do século passado, ou seja, os primeiros 13 anos do século XX, ou seja, de 1901 até 1914, podem ser considerados um prolongamento do século XIX. Isso é a opinião do autor, Rodrigo Botelho Montoya. Beleza? Então, ele está dizendo que esses 13 anos, de 1901 a 1914, é como se fosse uma prorrogação do século XIX. E a década posterior a 1990 se confunde com o início do século XXI. Ok? Então, o período entre 1914 e 89 se identifica com o surgimento dos totalitarismos, o enfrentamento militar entre as grandes potências e o fim da hegemonia europeia com o fim da União Soviética. Beleza? Então tá. Porque o que acontecia antes desse fim da União Soviética? Existia uma disputa muito grande, e alguém falou aí em Guerra Fria. Existia uma disputa muito grande entre Estados Unidos e a União Soviética sobre a hegemonia mundial. E a influência soviética era gigante no mundo, assim como a influência norte-americana. Beleza? Mas em 89 isso acaba, né? A União Soviética colapsa, acaba, e ela não tem mais esse poder mundial.
Tendo o fragmento de texto acima como referência, julgue o item relativos à história mundial contemporânea e aspectos linguísticos do texto. Primeira questão. O texto remete à ideia de que, sob o ponto de vista histórico, o século XX é menor que o conjunto de 100 anos. Nessa perspectiva, o longo século XIX, iniciado com as revoluções contra o antigo regime, em fins do século XVIII, estende-se até a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Já a derrocada das repúblicas socialistas soviéticas teria antecipado historicamente o século XXI. Valendo o bis, quem acha que essa aí está certa ou errada e por quê? E aí? Tá certa ou tá errada a questão? Tá certa. Beleza. Muito bem. Tá valendo o bis quando a gente se encontrar depois da vacinação aí. A gente vai ser vacinado, vai se encontrar esse ano, quem sabe. Aí tá valendo o bis. Pode cobrar. Então, ó, a gente tem, então, vai anotando. Claro. Vai anotando aí quem eu tô. Mas eu falei um bis, não falei uma caixa de bis. Eu vou dar um bizinho, não é uma caixa inteira. Cada resposta é um bis. Imagina, eu vou ficar falido, né? Ah, legal. A galera leva a sério, né? Muito bem. Então tá bom. Vamos lá, continuando. Ela é certa, beleza? Por quê? Porque, de fato, ele está dizendo que o século XX parece que, historicamente, é menor que o conjunto de 100 anos, porque ele pega um prolongamento do século XIX até 1914, beleza? E pega o início do século XXI com o fim da União Soviética. Então, basicamente é isso que vocês devem responder como justificativa. Tá legal? Segunda questão. Entre as mais significativas causas da Primeira Guerra Mundial, destaca-se a recusa do Império Turco-Otomano de abolir a escravidão em seu território, após a exigência feita pela Liga das Nações. Tá certo ou tá errada essa questão? Tá errada. É falsa. Você sabe por quê? Porque exato. Alguém. Agora, todo mundo já falou aí, matou que tá errada, né? Principalmente depois de eu falar. Errada. Quero saber por que que ela tá errada. Por que que essa questão tá tão errada assim? Beleza. A Liga das Nações foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, certíssimo. E a outra questão? Esse império existia, beleza? Império Turco-Otomano. Já existiu esse império. Mas não foi por isso que começou a Primeira Guerra Mundial. Teve um evento muito marcante para o começo da Primeira Guerra Mundial. Exato. Qual que foi digamos assim, o início, o que promoveu o início da primeira. Isso, exatamente. Foi o assassinato do príncipe austríaco. Exatamente. Né? Deixa eu ver o nome dele. Esqueci o nome dele aqui. Príncipe austríaco, Primeira Guerra Mundial. Francisco Ferdinando, da Hungria, Áustria-Hungria. Beleza? O que aconteceu com ele? É, Sua morte no atentado em Sarajevo, em 28 de junho de 1914,
foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial, beleza? E aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vou mandar um link para vocês. Foi, exatamente. Foi assassinado por um maluco anarquista lá da Sérvia. Depois da Segunda ou Primeira Guerra, que a Áustria-Hungria se dividiu. Bicho, esses Professor, detalhes a gente fala. a Áustria-Hungria, depois da Primeira Guerra Mundial, ela se dissolveu, né? Se dissolve. É, da Áustria-Hungria. Não, eu coloquei aqui o Wikipédia e a gente pode ir sem dó na Wikipédia, viu? Ensino médio, a maior parte da parte de história está com uma boa revisão na Wikipédia, beleza? Pode ir sem dó, assim, até o ensino médio. Depois, quando a gente está no ensino superior, pode confiar. Vocês estão jogando aquele joguinho, né? Como chama, velho? Confia, é no Among Us. Vocês já jogaram? Meu Deus. É maneiro. Mas, enfim, depois, quando a gente está no ensino superior, né? Among Us da Discord, exatamente. Eu joguei com meu filhinho aqui de 3 anos. Ele queria muito, muito, muito. Eu mostrei pra ele, só que aí eu fui ver para 12 anos, né? Aí o moleque tá todo, eu vou matar não sei quem, vou matar não sei quem. Meu filho. Não era pra você aprender isso tão cedo. Aí, pois é. Aí o que acontece, né? No ensino superior, sim, a gente vai procurar artigos, né? Vai procurar outras coisas que vão embasar livros e artigos que vão embasar nosso conhecimento melhor. Denunciou o irmão do Samuel e foi xingado. Começou uma história muito ampla agora sobre Among Us. Um dia a gente joga o Among Us aí. Vocês vão ver que eu sou ótimo assassino e eu sou terrível tripulante. Porque toda vez que eu sou tripulante, o povo acha que eu sou assassino, velho. Não entendo o que acontece. Sempre sou jogado fora da nave. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para as questões, beleza? Então essa estava simples, estou vendo que vocês estão afiados aí. CESP 2011. Mais antiga ainda. Tem um espaço aqui no começo. Quem pode ler esse texto aqui? Tá cheio de palavra russa aí no meio. Tem o Khrushchev. Alguém pode ler? Tinha uns números no meio do texto, eu não entendi o que era isso. É só tirar os números, tá? Quando aparece um número. Vamos lá, ó. O Rubens já leu. Quem mais pode ler? Eu posso, professor. Manda ver, então. É tremenda injustiça comparar Khrushchev a Hitler. A arrogância, a truculência, a insensibilidade brutal do ditador soviético são inéditas na história do mundo. Nunca se viu desde os tempos de Gengis Khan tamanho desprezo pelos valores da civilização ou maior falta de escrúpulos. Estarrecido, o mundo, ao mesmo tempo em que se inteirava da consumação das ameaças de Khrushchev de fazer explodir a superbomba de 50 megatons, lia a resposta dele ao apelo dos deputados trabalhistas ingleses para que desistisse da explosão. Em lugar de responder como faria um homem civilizado e dotado de qualquer vestígio de decência ou de sentimento de humanidade, Khrushchev replicou, com todo o seu furor bessânico, para ameaçar a Inglaterra de destruição total, assegurando que ela seria riscada do mapa. Aí, continua lendo? Sim. O trecho acima, extraído e adaptado do jornal O Globo, é parte do editorial Ditador Fanático que quer subjugar o mundo pelo terror. Publicado na primeira página,
publicado na primeira página da edição de 1º de novembro de 1961. Considerando a retórica do editorial, o ano em que foi publicado e o contexto histórico em que se escreve, além de aspectos marcantes da história do século XX, julgue os itens 3 e 4. Beleza, pessoal. Então, quem é que escreveu esse editorial dizendo que o Khrushchev era pior do que Hitler, que era injusto comparar o Hitler com o Khrushchev, porque o Khrushchev era tipo um Gengis Khan? Quem é que está escrevendo todo esse texto contra o Khrushchev e a União Soviética? Quem escreveu? Quem que publicou esse texto? O Globo, o jornal O Globo. Beleza? Muito bem. E qual foi o ano que foi publicado? 1961. Tem algum evento próximo de 1961 que acontece no Brasil muito importante? A ditadura militar, beleza. E que ano que é que começa a ditadura militar? 64. Minha pergunta, foi golpe ou foi revolução de 64? Golpe de 64. Maravilha. A gente tem que ter muito claro, pessoal, o que é golpe, o que é revolução, tá? Para a gente compreender os meandros da história. A gente não muda ao nosso bel prazer o que é um golpe, o que é uma revolução e o que é uma outra situação. Existem situações históricas que têm definições claras, beleza? E aí a gente vai ver isso tudo certinho quando estiver estudando o período. Agora, esse golpe de 64, ele acontece para evitar um mal. Que mal que era esse que estava se abatendo no Brasil de acordo com a ditadura, de acordo com os militares? O comunismo. O mal era o comunismo, tá bom? Socialismo / comunismo, porque existia o perigo desse comunismo russo, segundo eles, né, o da União Soviética, segundo eles. Existia um perigo muito grande, né, de se ser estabelecida uma ditadura comunista no Brasil, exato, o comunismo dominar o país, e aí se diz que era necessário esse golpe, e aí eles vão chamar de revolução, para frear o avanço do comunismo no país. O golpe de 64 teve apoio de alguém especial, de algum país em especial? Dos Estados Unidos. Vocês estão muito afiados, beleza? Mas é isso mesmo, os Estados Unidos financia o golpe de 64. Agora minha pergunta para vocês. Depois de vários anos se passaram, a gente chama o impeachment da Dilma de impeachment ou de golpe? O impeachment da Dilma foi impeachment ou foi golpe? Esse ainda tem uma discussão. A galera ainda vai discutir bastante, beleza? Mas existem muitas características de golpe nesse impeachment, principalmente pela acusação e gravidade da ofensa que ela estava sendo acusada, beleza? A história é assim, ela precisa de um tempo para a gente analisar, para a gente deixar claro o que aconteceu. Mas ela foi financiada por alguém? Foi financiada por alguém, esse impeachment da Dilma? Por quem? Bora, galera. Quem que pôs dinheiro para o negócio ser diferente? Não. Podia ter sido a elite brasileira, o Temer, mas não foi isso. Estados Unidos também. Você sabe o que aconteceu com o Brasil nos últimos 16 anos? O vampiro, o Temer, né? Parece o Drácula, né? Mas aconteceu o seguinte, o Brasil conquistou o pré-sal, né? E o pré-sal com camadas e camadas de petróleo, né? E aí a gente sabe que aonde tem petróleo tem perigo para a democracia. E aí os Estados Unidos ajudam onde tem
esse período de democracia em troca do petróleo, né? É assim que eles promovem os golpes e as guerras pelo mundo, atrás do petróleo alheio, beleza? Pois é, ajudam entre aspas, exatamente. Se tivesse estocado o vento, estava tudo certo hoje em dia, nada de gasolina a R$6, né? Plantar mandioca. Pois é. Onde tem petróleo tem Estados Unidos, isso é 100%, beleza? Bom, a mandioca foi considerada aí o alimento do século XXI, né? Excelente. Você pode no sabão? Não pus para carregar. Você carregou ele? Ah, então tá funcionando. Você consegue usar ele? Não consigo não. A J Matador de Porco. Que bonito esse nick, velho. Vamos lá. Considerando a retórica do editorial, o ano em que foi publicado e o contexto histórico em que se inscreve, além de aspectos marcantes da história do século XX, julgue os itens 3 e 4. 3. Sucessor de Lenin, Khrushchev foi a liderança que fez da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas uma potência mundial, promovendo a coletivização forçada do campo e privilegiando, no setor industrial, a produção de bens de consumo. O Khrushchev foi sucessor de Lenin? Muito bem, Ana Luísa. Quem que foi o sucessor de Lenin? Foi o Stalin. Muito bem. E aí sim ele fez tudo isso aqui. Ele promoveu tudo isso que aconteceu aqui na União Soviética. O Khrushchev vem depois dele. Beleza? Deixa eu só confirmar aqui quando que o Khrushchev chega. Camarada Khrushchev. Nikita Khrushchev. Vou mandar para vocês aqui também. É isso mesmo. De 53 a 64. Né, ele foi o diretor aí da União Soviética. E aqui, ó, mais confiável do que é em português é em inglês, beleza? Se vocês estiverem com o inglês afiado, só ir na Wikipédia em inglês. Tá bom? Seu pai é de 64? Ele nasceu nessa época de 61? É? 62, maravilha. Ah, não é bem velho, que isso? É, da idade é mais novo que minha mãe. Minha mãe é de 58, mas é próximo aí. Muito bem. Quero ver meu filho falando assim de mim quando ele tiver a idade de vocês. Sacanagem. Eu tenho 39 agora, ele tem 4. Vamos lá. Os regimes totalitários que dominaram... Não, ele vai me chamar de velho, né? Fazer o quê? Aí, meu pai de 49. Ana Beatriz, seu pai de 49? Muito bem. Saúde. Saúde do velho. Muito bom. Vamos lá. Os regimes totalitários que dominaram a cena histórica mundial em determinada época do século XX caracterizavam-se, entre outros aspectos, pela construção mítica. O que é a construção mítica, pessoal? E me fala que ano que é esse vestibular? De que ano que é esse vestibular aqui? Por que você quer outro Minecraft? Não, 2011. Olha só o que ele está falando aqui. Os regimes totalitários... Ah, não, filho. Os regimes totalitários que dominaram a cena histórica mundial em determinada época do século XX, é 2011 essa,
Caracterizavam-se, entre outros aspectos, pela construção mítica da imagem de seus líderes. O que é uma construção mítica da imagem dos líderes? O que é que está se dizendo aqui? Que num regime totalitário, é característico dele a construção mitológica, como se o líder fosse endeusado, exatamente. Dentro de um regime totalitário, então, você tem um endeusamento. As pessoas começam a chamar seus líderes de mito num regime totalitário. Olha o perigo, hein? Pela construção mítica da imagem de seus líderes, a exemplo de Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e Stalin na União Soviética. Getúlio Vargas, no Brasil do Estado Novo, representou esse culto à imagem do líder. E aí, galera? É verdadeiro ou errado essa questão? Getúlio Vargas também foi um líder totalitário, de certa maneira, que... Exatamente, está certíssimo, beleza? Parabéns para vocês aí, então. E o Estado Novo, galera, ele fez uma... Ele tinha uma paquera com... O Vargas tinha uma aproximação ali de Hitler, beleza? Tinha uma aproximação de Mussolini também, ele achava interessante os modelos. Tá legal? Tanto que a gente vai ter, no Brasil, uma colônia forte, né? Alemã, italiana e japonesa. São os 3 países do eixo ali. E a gente vai ter ali essa presença grande no Brasil. E aí depois, quando Estados Unidos entra e o Brasil entra na Segunda Guerra e o Brasil finalmente se posiciona militarmente, aí a gente vai ter um controle dessas populações, né? Eu estudei isso na minha graduação e no mestrado. A gente vai ter um controle das populações. Eu estudei principalmente a japonesa, beleza? Mas aí é outro tema para a gente seguir. Outra de 2011. Esse aqui já é um pouco diferente, né? Vou fazer a leitura, que é um texto comprido, tá? Nono ano foi produtivo? Ah, vocês estudaram isso no nono ano, muito bem. É isso mesmo. Vamos lá. Ah, é? Tem certeza que vai fazer isso? Thanos, velho. E aí? Do filme dos Vingadores. Vou acompanhando esse bate-papo de vocês. Ah, o professor era o Thanos. Caraca. Muito bom. Eu já não desejo o equilíbrio perfeito entre vida e morte, que para mim já existe esse equilíbrio. Thanos está viajando quando ele acha que tem mais gente viva do que morta. Vamos lá, pessoal. Muita gente considera o catch um esporte ignóbil. Vocês já ouviram falar desse esporte, velho? Catch? Vou mostrar para vocês o que é. Tá aqui, ó. Exato, luta livre. Então, tinha o telecat no Brasil, né? Que era a luta livre sendo explorada aqui no começo acho que na década de 80, velho, teve telecat. Não, você brinca de lutinha, entendeu? É tipo uma representação, né? Muita gente considera o catch um esporte ignóbil. O catch não é um esporte.
Filhinho, por favor, filhinho. Por favor, tá atrapalhando o papai. O catch não é um esporte, é um espetáculo. E é tão ignóbil assistir a uma representação da dor no catch como ao sofrimento de Arnolfo ou de Andrômaca. Existe, no entanto, um falso catch, pomposo, com a aparência inútil de um esporte regular, mas esse não tem qualquer interesse. O verdadeiro, cadê? Impropriamente chamado catch amador, realiza-se em salas de segunda classe, onde o público adere espontaneamente à natureza espetacular do combate, como o público de um cinema de bairro. Ao público, pouco importa que o combate seja falseado ou não. O futuro racional do combate não lhe interessa. O catch é uma soma de espetáculos, sem que um só seja uma função. Cada momento impõe o conhecimento total de uma paixão que surge, sem jamais se estender em direção ao resultado que a coroe. Assim, a função do lutador não é ganhar, mas executar exatamente os gestos que se esperam dele. O catch propõe gestos excessivos, explorados até o paroxismo da sua significação. Essa função de ênfase é a mesma do teatro antigo, cuja força, língua e cujos acessórios, máscaras e coturnos concorriam para fornecer a explicação exageradamente visível de uma necessidade. O gesto de um lutador vencido, significando uma derrota que não se oculta, mas se acentua, corresponde à máscara antiga encarregada de significar o tom trágico do espetáculo. O lutador prolonga exageradamente a sua posição de derrota, caído, impondo ao público o espetáculo intolerável da sua impotência. No catch, como nos teatros antigos, não se tem vergonha da dor, sabe-se chorar, saboreiam-se as lágrimas. É um texto comprido, de 2010, aí, Roland Barthes. Então ele faz toda uma leitura do catch e da derrota como sendo algo dramatizado para que se observe toda a dor do derrotado. E aí ele tem uma questão aqui. As duas guerras mundiais do século XX conferiram concretude ao conceito de guerra total. Assim, entre outros aspectos, os conflitos deixaram de envolver exclusivamente combatentes profissionais e passaram a contar com a participação das populações civis. Verdadeiro ou falso? Tá certo também. Ana Luísa tá afiadíssima aí na resposta. Que é isso? Que pode parar essa briga virtual aí? Essa galera fica macha demais, velho. Tudo macha. Na hora que tá atrás do computador, do celular, né? Parabéns, Ana. Foi top mesmo. Agora me explica aí, por que que é amor, né? Agora me explica aí, por que que ela é certa, Ana? Por que que é que a guerra total traz o civil para a guerra também? Peraí que travou aqui também, peraí rapidão. Como que faz aqui? Minha tela saiu aqui. Pronto. Melhorou agora? Arrumou? Arrumou aí? Beleza. Então é o seguinte, por que que a partir a partir da Primeira Guerra, as guerras mundiais, a partir da Primeira Guerra Mundial, as guerras mundiais trazem um conceito de guerra total, ou seja, com participação civil também. Por que 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 ela traz essa participação civil? Valendo um bis, bora. Foco, pessoal. Exatamente. Não só morriam os combatentes profissionais, beleza? Eles faziam
uma militarização obrigatória, né? Dentro da ideologia da época, era possível transformar esses combatentes, os civis, em combatentes. Então, alistamento obrigatório, exatamente, trazendo uma multidão. Lá na Alemanha, a partir dos 14 anos, você já estava entrando no exército para trocar tiro com as pessoas, entendeu? Mulheres também recrutadas, né? Então, realmente era uma guerra total, beleza? Então é isso, pessoal, são essas questões. Parabéns aí para vocês que estão com que tiveram um nono ano muito bem feito aí, estão se lembrando de bastante coisa. Então a gente vai fazer uma recapitulação. Vocês já têm o livro de história de vocês? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, esse aqui, ó. Pô, mas não ficou muito bom. Alguém sabe fazer sair esse fundo de trás? O nome do livro é Oficina de História, beleza? Aí a gente vai poder trabalhar com eles, com esse livro, mais a plataforma Moodle, durante o ano, tá beleza? Tá certo, pessoal? Vou fazer uma chamada agora, tá legal? E aí, se você for respondendo, só sair da sala, tá legal? Vocês estão me ouvindo? Sim, não? Alô, alô? Então vamos lá, terceiro A. Alexandre Raul tá aí? Alexandre Raul? Ana Alice Rotter. Galera, alguém escreve aí no chat para eu ver se vocês estão me vendo? Ah, eu tava com o chat lá em cima. Desculpa, pessoal. Então vamos voltar aqui a chamada, tá? É porque o chat estava lá em cima mesmo. Muito obrigado. Alexandre e Raul, tá aí? Os dois primeiros não. Ana Beatriz Cândido. Presente. Ana Beatriz Santos. Presente. Arthur Machado Fernandes. Arthur tá aí? Faltou. Arthur Amaral. Arthur Amaral tá aí? Charles Pereira. Eduarda Alves. Eduarda Alves. Eduardo Rodrigues. Eduardo Rodrigues. Gabriel Rodrigo. Gabriel Rodrigues. Gabriel Siqueira. Henrique Gonçalves. Henrique Gonçalves. Jennifer Lohane. Jennifer Lohane. João Vitor Alves. Lucas Modesto. Lucas Modesto. Lucas Vieira.
Mariana Nunes. Deixa eu apagar só o Discord aqui rapidinho, que está me atrapalhando. Mariana Nunes. Natália Rodrigues. Presente. Nathalie Maria. Nathalie Maria está aí? Paulo Henrique. Paulo Henrique Viana. Paulo Henrique Rocha. Pedro Henrique Rocha está presente. Ian César Santos. Opa. Beleza, terceiro A, se quiser sair. Pode ser, né? Eu tenho que aprender a fazer esse formulário. Mas como que é? Eu ponho lá no Moodle? O negócio é assim, né? Eu mando o link aqui, né? Pode ser. Boa ideia. Tá, na próxima aula eu vou fazer isso aí, para não perder esse tempo todo. Vocês vão preenchendo. Legal. Boa ideia. Terceiro B. Ana Luísa tá aí? Gente. Bianca Barbosa tá aí? Edmilton Júnior, você tá no terceiro A? Eu tô sabendo. Eu viajei aqui. Edmilton Júnior tá no terceiro A? É. Não tá na minha lista, tá, Edmilton? Depois eu vou ver isso aí. Bianca Barbosa. Bruno Barros. Caio Isaac. Não tá aí. Caio Isaac. Débora Cristina. Edmilton Júnior. Edmilton, tá aqui no segundo B, no terceiro B. Ezequiel Lima. Ezequiel Lima tá aí? Guilherme Quelemes. Terceiro B, tá aí. Heloísa Rezende. Júlia de Souza. Júlia tá aí? Cauã Messias. Cauã Messias. Léo Peregrino, tá aí? Lucas Costa. Eu vou fazer esse formulário. Lucas Costa Ribeiro. Desculpa, Lucas Costa Rodrigues, tá aí? Luísa Ribeiro. Luiz Felipe. Mariane Rodrigues. Natan Azevedo. Paulo Henrique Pereira. Pedro Henrique. Felipe Tadeu.
Samira Alexandra, Samuel Bittencourt, Vitória Santos. Beleza, pessoal. Quem não for, então, quem for do terceiro ano pode... Eita! Espera aí. Vitória Santos, tá aí? Vitória tá aqui presente, né? Professor, Ele essa parou de live aqui novo é para aqui. que turma? Agora a gente vai começar o primeiro ano, beleza? Mas quando for 3 e 10. Lucas Guimarães, cadê? Não, Lucas... Mariane, você tá em que turma? Ah, então você veio. Peraí. É porque eu perdi aqui, de novo o texto ficou parado. Felipe Tadeu, presente. Samuel Bittencourt, presente. Mariana tá aqui. Tu tá aqui, Mariana tá aqui. Leonardo Peregrino, Lucas Rodrigues. Presente. Beleza. Tá bom. Então tá, galera. Terceiro ano, pode sair, né? Na aula que vem eu vou estar com esse esquema direitinho. Tá bom? Uma chamada para vocês. Miguel e Bianca, vocês são do primeiro ano? Sou do primeiro A. Primeiro A? Pessoal, quando for 3 e 10 a gente começa, pode ser? Eu preciso tomar uma água, dar uma paradinha aqui. Tá legal? Tá. Vou interromper a gravação.